No século XV, Gutenberg criou a prensa e modificou a história. Ela foi uma grande revolução tecnológica, que melhorou o acesso aos livros. Agora, outra mudança promete balançar o mundo da literatura, os e-books. O mundo tem também uma enxurrada de produtos que prometem a interatividade. Nunca filmamos, fotografamos e escrevemos tanto. Estamos na época do conectado o tempo inteiro e da banalização das imagens? Artefato apresenta e-books e possibilidades de interação. Estamos compartilhando informações o tempo inteiro. Contamos o que estamos pensando, onde estamos, com quem estamos. E hoje quem nos ajuda a pensar sobre como a tecnologia vai transformar as nossas formas de interação e também a maneira de produzir produtos culturais é a professora Maria Cristina Gobbi. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Maria Cristina Gobbi é estudiosa da comunicação, tecnologias digitais, cultura, gestão da comunicação e televisão digital. Fez um mestrado na Universidade Metodista, no programa de Comunicação Social. É doutora em Comunicação pela mesma instituição. Em 2008, Maria Cristina Gobbi concluiu o pós-doutorado no ProLAN, na Universidade de São Paulo, USP. É professora do programa de pós-graduação em Comunicação e vice-coordenadora no exercício da coordenação do programa de pós-graduação em Televisão Digital. Ambos da Unesp de Bauru. Olá, professora Gobbi, bem-vinda ao Artefato. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Professora, um dos primeiros pensadores a dizer como a internet ia mudar a nossa vida foi o Pierre Levy. Tanto que as suas reflexões ajudaram em sites como o Wikipedia e as redes sociais de uma maneira geral. E a nossa equipe conversou com ele. This fantastic example of Wikipedia, which is of course an example of collective reading and writing and editing. In general, one of the main transformation that happened in the recent years is that not only everybody can become a reader and an author, but also almost everybody can become an editor, a publisher, a curator, a critic, a librarian, an organizer of the memory with the tags. You have a lot of categorization techniques that everybody can use. Even the hashtag on Twitter. So there is a kind of broad responsibility of the online memory that is taken by the ordinary people who are communicating on the internet. This is for me the main transformation. And of course there is this hypertext writing that is largely understood and accepted now. Professora, pensando no que o Pierre Levy disse, nós estamos construindo a nossa inteligência coletiva pela internet hoje? Eu acredito que em parte sim, né? Mas existe o desafio, na verdade, de aprender a construir essa inteligência. Quer dizer, não basta só, como o Pierre falou, de ter o acesso, a disponibilidade, a informação, a quantidade de informações. Nós temos que aprender a buscar essas informações, a trazer essas informações para o uso cotidiano. Isso tem sido um desafio quando se pensa em tecnologias. Isso também pode ser fruto da enxurrada de produtos audiovisuais que a gente está vivendo por esses dias. A democratização da tecnologia está quebrando as barreiras entre produtores e receptores. Eu acredito que sim, num primeiro momento, né? Essa possibilidade de você ser consumidor e produtor que as tecnologias promovem por conta do barateamento, da própria facilidade de acesso, elas fazem com que as pessoas se sintam
participativas. Mas eu acho que a coisa mais bacana que está acontecendo em termos de tecnologia é essa possibilidade da construção dos bens culturais de um modo geral. Quer dizer, até então, pessoas que não imaginavam, né, poder estar, ou poder fazer, ou poder mostrar, agora elas conseguem. Elas estão se tornando Produtores né? Mais do que consumidores, produtores. Recentemente, o Facebook comprou a Push Pop Press, uma companhia especializada em produzir livros interativos. Vamos ver na prática como ela pensou as possibilidades do livro digital. Também uma empresa chamada BookTrack lançou um aplicativo que insere trilhas e efeitos sonoros em livros digitais. Professora, depois que a gente viu esses 2 vídeos, fica uma sensação que realmente as possibilidades aumentaram muito com os livros digitais. Mas será que precisa disso tudo para criar interesse nas pessoas? Olha, na verdade, toda essa tecnologia ela é maravilhosa quanto à possibilidade de acesso, eu diria para você, ao conhecimento e à simplificação deste acesso. Então, eu acho que isso é um desafio muito legal, né? E tudo isso permite que a gente caminhe para uma coisa que nós conhecemos como sociedade da informação, né? A partir do momento que a gente amplia isso para uma visão cultural, nós dizemos que nós caminhamos para uma sociedade do conhecimento, né? E o que essas duas sociedades, eu diria assim, têm em comum? Na verdade, é essa facilidade, essa possibilidade de acesso, né? Onde eu tenho acesso da informação, mas essa informação nasce como um conhecimento. Será que hoje, quando a gente procura um produto cultural, um livro, independente da manifestação artística, nós só queremos os nossos lugares seguros? Não, eu não acredito nisso. Aliás, eu acho que o livro, em qualquer tipo de mídia, né, seja impressa ou pela internet, ou enfim, em qualquer possibilidade, ele nos tira do lugar seguro, porque ele permite uma grande viagem, né? Então, eu acho que o que a gente não pode fazer é acreditar que o livro por si nos posiciona de alguma coisa. Ele é um convite ao sonho, à imaginação, a uma grande viagem, né? No próximo bloco, vamos saber como as editoras estão se preparando para a realidade digital. Artefato volta já! Olá, estamos de volta com o Artefato. E a nossa convidada de hoje é a professora da Unesp e doutora em comunicação social, Maria Cristina Gobi. A internet permite uma maior distribuição, interação de conteúdos. É possível prever quais as consequências que essa maior democratização vai trazer? A tecnologia está aí e nós não podemos ignorá-la sob nenhum aspecto, né? Quer dizer, as mudanças se fazem presentes. Antes, quando você pensa na mídia de massa, de um modo geral, você tinha um processo instalado em que um falava, né, e o restante, digamos assim, simplesmente consumia. E essa mídia acabava criando valores, enfim, e determinava os consumos, né? Hoje, com a internet, com as possibilidades das tecnologias digitais, você vê uma outra faceta, que é este que antes apenas consumia, passa a produzir. E isso permite escolhas, né? Que ele escolha quais comunidades ele deseja interagir, que formas de conteúdos ele pretende produzir, como ele vai fazer acesso a esses conteúdos. Então, sem dúvida nenhuma que as mudanças são muito significativas. E nós fomos até a Editora Unesp perguntar como as editoras, de uma maneira geral, estão se preparando para a migração do livro de papel para o livro digital.
Estamos aqui na Editora Unesp para conversar com José Castilho, para perguntar como as editoras estão se preparando para esse novo contexto em que os livros estão sendo digitalizados. Professor Castilho, a gente pode dizer que há um crescimento no interesse nos e-books? Seguramente. Os e-books vieram, já estão aí no mercado para ficar. E nós podemos dizer que o interesse vem tanto do ponto de vista do leitor, quanto dos autores e também da indústria editorial. Então, há uma conjugação de esforços para que essa mídia se perpetue. E eu acho que ela vai se perpetuar. E diante desse cenário promissor, como as editoras brasileiras vêm se posicionando? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, estão se recuperando do choque, né? Há uma fase de estranhamento que já passou. É uma fase de aceitação que eu acredito que estamos ainda navegando parcialmente nela, e as editoras estão começando cada vez mais a entender que esse veículo é um veículo importante para a difusão do livro, da leitura, dos autores, principalmente uma linguagem que vai chegar mais perto de uma geração que está começando a nascer agora, né? É a geração das crianças de hoje, né? E que certamente vão crescer com essa nova tecnologia de leitura, né? E que também não é só de leitura. Então as editoras, ao perceber isso, começam a entender que nós estamos trabalhando não apenas com uma nova tecnologia que vai substituir o livro de papel, etc. Em termos de conteúdo, tanto o livro digital quanto o de papel é o mesmo. Então, quais são as reais vantagens para os leitores? Você tem a mesma escritura, tanto no papel quanto na mídia virtual, né? Ou naquilo que o Roger Chartier chamou de textualidade eletrônica. Agora, existem algumas diferenças que eu acho que são importantes o leitor perceber, né? Em primeiro lugar, tem uma clara vantagem do ponto de vista da portabilidade. Você pode colocar num aparato eletrônico 50, 100, 200, 300 livros. Segundo, mas é uma questão da portabilidade, né? Aquele mesmo 1 quilo, 900 gramas de um iPad, por exemplo, ou menos de um Kindle ou de um outro aparato, você vai levar colocando quantos livros forem. A outra questão é que você tem também a possibilidade da interatividade, ou a questão também do hipertexto. Você pode não necessariamente precisar buscar uma outra coisa, um outro dicionário, ou seja, um segundo ou terceiro livro para saber o significado daquela palavra. Que no próprio livro eletrônico você pode clicar aquela palavra e ter o dicionário. Você pode também ter outras mídias, não só a mídia escrita, fazendo parte daquele texto, né? Então você pode, a partir de um determinado momento em que se vislumbra, por exemplo, num livro infantil, se vislumbra o Castelo da Fada, se pode aparecer a foto ou um pequeno filme do Castelo da Fada, né? Você pode também fazer anotação, como você faz no papel, mas aquela anotação também pode ser compartilhada com outro leitor, por intermédio, se você está lendo coletivamente, por intermédio de uma rede. Essa é uma possibilidade que, ao primeiro momento, encanta e nós achamos, nossa, é interessante, isso pode ajudar a leitura, pode ajudar a formar leitores, isso é importante para a própria divulgação daquele texto escrito, etc. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas se perguntam até que ponto essa leitura é rigorosamente aquilo que nós entendemos por ler. Ou seja, a construção da subjetividade de cada indivíduo, né, tendo como instrumentos a sua relação muito próxima entre o texto que vem de outra pessoa, que vem do escritor, do autor, com a própria pessoa, com a mente daquela pessoa. Que, por exemplo, ficando apenas no exemplo do livro infantil, a partir do momento que você está lendo esse livro, você está imaginando, a criança está imaginando como é a fada, se ela tem asas, se ela não tem, se ela é loira, se ela é morena, se ela é negra, se ela é amarela, enfim, ela tem toda uma possibilidade mental e vai construir essa imagem de acordo com o que lhe sugere o autor. Mas é ela que, no final, é que constrói aquela imagem. Será que não existe aí um espaço para se caçar, não é?
no sentido de retirar um pouco a imaginação do leitor, facilitar o processo de maneira demasiada, no sentido de não pensar. Professor Castilho, muito obrigado pela entrevista, por participar do Artefato e espero que você tenha gostado. Não, sem dúvida alguma. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição de vocês, até para falar de um assunto que praticamente resume toda a minha vida dentro da universidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Por um lado, iPad, o Kindle, eles aumentaram o número de leitores. Isso é fato. Mas você acha que isso aconteceu por conta de dispositivos que encantam muito mais como novidades tecnológicas do que pelo amor pela leitura em si? As tecnologias, elas facilitaram o acesso à leitura. Nós temos dificuldade, sem dúvida, quando você pensa no leitor, né? Aquele que lê pelo amor à leitura. Basta olhar os nossos alunos, né? Que é um suplício para ele ler, né? Um livro. Então, você vive constantemente descobrindo formas, né? De que ele se encante pela leitura. E eu acho que as tecnologias, o acesso a essas tecnologias é um desses encantamentos. Né? Então, ela possibilita este acesso, essa familiaridade, né, com esta geração. E quando ele descobre que através do livro ele pode viajar, ele pode conhecer outros mundos sem sair do lugar, ele pode sonhar, reviver a sua fé, enfim, acreditar em coisas que, né, talvez não fosse possível de uma outra forma, aí sim você faz um leitor. Daqui a pouco tem mais Artefato. Não saia daí! Olá, estamos de volta com o Artefato. E se você perdeu o nosso programa até agora, não se preocupe, ele estará disponível no nosso site. Professora, antes, para o público geral ter acesso a um produto cultural produzido, ele passava pelo crivo de alguém. E hoje isso não caiu por terra. Eu posso publicar pela internet, eu posso ser um artista independente. Isso tem N possibilidades, não traz? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que assim, a mais significativa é a possibilidade daquelas pessoas que, por N razões, não teriam acesso a um produtor, né? Então, essa oportunidade de fazer a sua própria produção, né? Então, e disponibilizar isso numa rede, ou para que muitas pessoas possam ver, eu falo que é a grande, digamos assim, a grande bandeira democrática da internet, né? Então, você pega aqueles artistas que não teriam condições financeiras para uma grande produção, ou para uma produção, né, artística sofisticada. Ou até a possibilidade, exatamente. Né? E aí eles se veem na internet, e outras pessoas veem, e gostam, e ele começa a fazer sucesso. E a partir deste sucesso, então, os produtores começam a se interessar, né, por esse artista, por essa, enfim, por essa produção. E um bom exemplo disso é a escritora americana Amanda Hocking. Amanda Hocking é uma escritora que usou a internet a seu favor. Depois de 9 anos tentando fechar contrato com uma editora, Amanda começou a vender seus livros pela internet. Tornou-se uma escritora independente e cobra em média $1 por livro. Menos de um ano depois, seus livros foram baixados mais de 1 milhão de vezes em sites como Amazon e Apple Store. Amanda tem 7 títulos na lista dos 150 mais vendidos do jornal USA Today e acabou de fechar um contrato de $2 milhões com a editora St. Martin's Press. Esse tipo de arte feita na internet vão permitir novas estruturas narrativas? Sem dúvida nenhuma. Se a gente partir lá do grego Aristóteles, né, com as características que ele dá lá na poética, né, do drama, embora ele tivesse lá ligado ao teatro, enfim, e à poesia, que eram as estruturas da época, e aí caminhando pela própria cultura popular, por pessoas como Vladimir Prop, enfim, passando por Vogler e Field, enfim,
uma infinidade de outras pessoas que trataram dessas narrativas na década de 30, 40. Chegamos hoje ao conceito da Wiki, né, que é mais desafiador do que a possibilidade de uma construção coletiva. Então, professora, pensando nisso que você acabou de dizer, você acredita que os projetos colaborativos vão dar certo? Sem dúvida nenhuma, né? Há vários tipos de projetos colaborativos que nós podemos falar. A gente pode pensar, por exemplo, no social, né? Então, nós podemos desenvolver um projeto, eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, e a gente consegue, por exemplo, limpar uma reserva ecológica, né? Tirar o lixo de lá. Se nós pensarmos em tecnologia, então, é uma coisa fascinante, porque você tem uma qualidade, tem diria assim, um conhecimento, o outro tem outro, e nós juntamos tudo isso e fazemos um grande projeto. Eu brinco sempre com os meus alunos, eu conto a história do passarinho, do incêndio na floresta, que o passarinho com seu biquinho ia lá. Na atualidade, esse passarinho provavelmente não estaria sozinho, porque enquanto ele está fazendo a sua parte, tem outros que também estão fazendo. Então, provavelmente, a gente conseguiria apagar o incêndio dessa floresta. Então, eu falo que o grande desafio dos projetos colaborativos é o conhecimento que você tem de quem é você dentro deste cenário, do que você é capaz de fazer e da possibilidade de juntar essa sua capacidade com a capacidade do outro, né? Então, eu falo que é o desafio do próprio conhecimento, do papel que você ocupa dentro do cenário social. Então, a cybercultura, ela tem poder. Com certeza. Na verdade, quando a gente pensa na cybercultura, a gente está pensando numa interligação de homens e máquinas, né? Num primeiro momento. E numa rede universal, digamos assim, de dados, né? Numa relação que a gente muitas vezes passa da tecnologia e passa a ser ideológica e social, enfim. Então, eu acho que assim, a cibercultura, de um modo geral, a partir da rede, né, ela vai criar uma estrutura que a gente chama de relação coletiva. Né? Então, onde a máquina não é o elemento mais importante. Então, o que a cibercultura vem tratar, a ciberrede, enfim, essas relações ciber, né, ou cyber, como alguns dizem, é essa possibilidade de você ser o centro, né, e a tecnologia funcionar como uma mediadora de todo este processo. Um cineasta canadense chamado Rob Spence, num acidente, perdeu o olho. E ele colocou uma câmera no lugar. Bizarrices à parte, você acha que hoje a gente vive uma necessidade meio desesperada de registrar a vida o tempo inteiro? Eu acho que as tecnologias, de um modo geral, elas propiciam exatamente isso. Você determina o que é bacana para você, o que é importante para você, o que te agrada, né? E a partir daí a tecnologia oferece a oportunidade do compartilhamento disso. Então, eu acho que o tempo inteiro nós sempre trouxemos a vida como um grande filme. Professora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Artefato. Eu espero que você tenha gostado de ter vindo aqui. Parabéns, parabéns pelo programa. Enfim, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Espero que a senhora volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Foi ótimo. Obrigada. O Artefato também é feito com a sua participação. Envie sugestões, comentários e perguntas pelo Facebook, Twitter e também acessando o nosso portal. Até a próxima semana!